Fala galera, mais um vídeo para o nosso canal. Eu sou o Danilo Dias, quero agradecer cada um de vocês por estarem aqui acompanhando os nossos vídeos e materiais. E olha, estava indo em direção a uma reunião e tive que parar, porque os números são assustadores do que o Flamengo fechou com a casa de apostas Betano. A Betano que dá o nome do Campeonato Brasileiro, né, já aqui no nosso país. A Betano também que investe em alguns clubes europeus, o Sporting de Lisboa, o próprio Sporting de Braga, também alguns outros grandes clubes da Europa. Desta vez se revolucionou o mercado brasileiro. E eu vou te contar, hein? 100 milhões já é um bom dinheiro. 50 milhões, como o Grêmio e o Internacional ganham com a Alfa, 42 milhões, e o Cruzeiro com a Betfair, um dos clubes, 42 milhões de euros. Eu tô falando só na casa dos milhões, tá? Então 42 milhões de euros é o Cruzeiro, o time que menos recebe das casas de apostas. Aí nós vamos começar a subir. Cruzeiro 42 milhões de reais, o próprio Internacional e Porto Alegre 50 milhões com a Alfa, o Santos Futebol Clube do Neymar, que não vive um bom momento, 51 milhões com a 7K, já vem o Fluminense também na casa dos 58 milhões, o Atlético Mineiro com a Fluminense com a Superbet, hein? Olha só, o Fluminense que foi até para o Mundial de Clubes com a Superbet, na casa dos 50 e poucos milhões com a Superbet, e o São Paulo com muito mais. Daqui a pouco eu vou te falar dele também. Aí vem o Galo Mineiro com 60 e poucos milhões, 62 milhões de reais também com a sua casa de aposta H2Bet. Aí já vem o São Paulo com 78 milhões com a Superbet. Aí começamos a chegar na casa dos 100. Aí você já chega ali, aproxima o Palmeiras com 100 milhões de reais da Sporting Bet. Pronto, aí você pensa, poxa, o Palmeiras tinha a Crefisa da Leila, comprou avião, tá tendo um case de sucesso nesses últimos anos, brigando por títulos, disputando tudo, também tem muito dinheiro, poxa. Olha aí, o dobro do Inter e do Grêmio, o Grêmio lá com 50, com a Alfa, e aí só a Sporting Bet paga 100 milhões de reais pro Palmeiras. Também, né? Por isso que tá brigando lá em cima. Tem um excelente treinador, contrata quem contrata. Beleza. Aí vem o Corinthians com a Esporte da Sorte, 103 milhões de reais. Aí você pensa, uau, superou o Corinthians em crise, né, financeira, o treinador, o presidente sendo deposto, o presidente sendo vasculhado a sua vida pessoal, com a ligação com o Corinthians, teve a vai de bet, agora será que essa Esporte da Sorte vai pegar? Mas aí vem a Betano com o Flamengo. Flamengo entra no jogo da Conmebol Libertadores, entra no Campeonato Brasileiro com a frase estampada no meio da sua camisa, Flamengo TV. Aquele espaço estava disponível de um dos clubes mais populares do nosso país, se não o mais. O time que tem mais fanáticos, o time que vende mais camisas no nosso país, o time que é campeão da Conmebol Libertadores, atual campeão da Copa do Brasil, um time que nos últimos anos vem tendo um crescimento e uma margem assustadora, o estádio cheio, grandes destaques, um elenco vasto e recheado de grandes estrelas. A folha salarial do Flamengo é gigantesca. Só o banco de suplentes do Mengão dá para compor aí facilmente um time titular no Campeonato Brasileiro. Você pega Everton Cebolinha, você pega Michael, que nem tá jogando, De La Cruz no banco, você pega Carrascal, que acabou de chegar, Saúl, que veio do Atlético de Madrid, você pega outros, o lateral de esquerda, Ayrton Lucas, no banco de suplentes, você pega também o Rossi, que é um baita de um goleiro, que também esse aí já joga com mais frequência. Só aí eu falei 5, 6 nomes que estão no banco de suplentes, sem contar o ataque, né, que varia com Pedro, Bruno Henrique, com o Luiz Araújo, com o Gonzalo Plata, e aí vai. Olha só que elenco recheadíssimo, sem contar os jogadores do meio campo, né? Jorginho, Saúl Níguez, De Arrascaeta e vários outros aí, cracaços que jogam no meio campo, Alan. Então ele tem dificuldade até de montar e gerir esse elenco do Mengão. Aí você pensa, a folha também é alta, né? Poxa, tem que ter dinheiro para pagar. Claro, é um grande clube igual esse. E vem a Betano, 103 milhões no Corinthians, 100 milhões no Palmeiras, com a Sporting Bet, Esporte da Sorte 103 no Corinthians, vem a Betano. Você fala, não, ela vai chegar nos 150. Não, ela vai para 250 milhões de reais. Isso mesmo, 250 milhões de reais. É muito dinheiro, pessoal. É muito dinheiro. É mais do que o dobro. É 5 vezes mais do que o Inter e o Grêmio recebe da Alfa. É 6 vezes mais do que praticamente o Cruzeiro recebe da Betfair. E olha que a Betfair chegou na época do fenômeno, hein? Inclusive, ele é o garoto propaganda da marca. 250 milhões de reais. Vamos dividir isso por 10, que é a temporada, né? Tem um período de férias, um período de pré-temporada. 10 meses dá 25 milhões por mês.
Vamos dividir por 12? Então dá na casa dos seus 20 milhões de reais mês. Ou seja, é muito dinheiro, fora as outras receitas que o clube tem. Isso eu estou falando de um apoiador, no caso o Abetano, que vai estampar na frente da camisa do Mengão. Mas 250 milhões de reais, uma casa de apostas, para estar fazendo esse investimento num dos maiores clubes, se não o maior clube do nosso país, é porque realmente as apostas esportivas estão dando muito dinheiro para essas casas. E olha só, hein? Betano 250. Mas e aí, você achou um valor assustador? Você achou um valor baixo? Fala pra mim o que você pensa desse valor. Por isso que nós vemos aí nos últimos 5 anos, detalhe, viu? Nos últimos 5 anos, os campeões da Copa do Brasil, Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo, são os clubes que venceram essas 5 edições de 2020 até 2025, digamos assim, 2024, perdão. Esses clubes que venceram as competições da Copa do Brasil, vamos pegar por base, são os clubes financeiramente melhor. E detalhe, viu? A Copa do Brasil é a competição que mais paga, né? Mais até que o Brasileirão. E ela dá na casa dos seus 100 milhões de reais. Olha só, hein? Pro campeão, hein? Se chegar à grande final e for campeão, ele ofere aí em torno de 100 milhões de reais. Inclusive, temos um vídeo no canal falando sobre esses valores. E agora veio o Mengão ganhando 250 milhões de reais de patrocínio. Cada vez mais. E detalhe, né? Brigando sempre por títulos na Conmebol, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. O dinheiro está fazendo a diferença, sempre fez a diferença, mas só que agora está fazendo muito mais, porque os grandes clubes que têm mais investimento, os clubes que têm mais dinheiro, os clubes que têm mais aporte financeiro, são os clubes que estão sempre brigando lá em cima, estão contratando jogadores de altíssimo nível europeu, e o Mengão vem forte com esses 250 milhões aí, Betano e Mengão, uma parceria que me assustou, confesso. Tchau, fiquem com Deus.